Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos de volta ao nosso quadro especial, O que raios houve com Bob Esponja? Onde analisamos mais a fundo por que Bob Esponja parece ter recebido tanto ódio dos seus fãs com o passar dos anos. No último nós vimos sobre os personagens e agora nos concentraremos mais na comédia, nas músicas e na ambientação. Então, sem mais delongas, eu sou o John, Juiz das Eras, e o que raios houve com Bob Esponja? Passamos agora para o ponto mais importante para um desenho de comédia, a comédia. Primeiro já deixo claro que existem diferentes definições de comédia, e que no final é algo bem mais complexo do que simplesmente algo que nos faz rir. Mas isso tudo, pra mim, tem dois elementos que são muito necessários para uma comédia ficar maravilhosa. Surpresa, que não é a mesma coisa que susto, já deixo bem claro, e exagero. Claro que existem exceções. Chaves, por exemplo, 80% não tem nada disso e é maravilhoso. Mas nas comédias em geral, principalmente animações, eu considero esses dois elementos de grande importância. E nas primeiras temporadas de Bob Esponja era brilhante. Esses dois elementos estavam muito presentes aqui. O exemplo sobre a questão de surpresas é essa cena do episódio Turno Macabro. Mas que ideia mais idiota! Quem vai querer um hambúrguer de siri às 3 da manhã? Nossa, são 3 da manhã! Não! Depois desse momento você gasta tantos neurônios tentando colocar algum sentido nessa cena que você não consegue fazer mais nada além de rir. E tinha vários momentos desse nível em Bob Esponja, com cenas tão aleatórias que a única reação que você tem é essa. E quanto ao exagero, episódios que tinham a Sandy, ter exagero era praticamente obrigatório. Recomendo inclusive o episódio uma semana antes da hibernação, principalmente pela cena do esqui na areia. Mas não é apenas pelas cenas de dor que eles sentiam. Tinha outros momentos bem exagerados também, que nem esse. O que aprendi na escola de pilotagem? O que aprendi na escola de pilotagem? Eu sei fazer isso! Eu sei fazer isso! Isso aqui, senhora Puff! Fala, isso não é a perfeita representação do pânico de um estudante. E também possuindo vários outros tipos de comédia, comentários engraçados, humor negro e até piadas literais. Se inclusive quiserem um episódio onde tem tudo isso que eu falei, eu sugiro o episódio Está Cheirando Alguma Coisa. Mas aí o que houve? Por algum motivo parece que com o tempo eles começaram a querer se segurar mais em relação ao exagero, não querendo ir mais tão longe quanto iam antes. Por exemplo, no episódio Lula Doce e Amarga, o Lula Molusco tá aí tocando clarineta, claro que ninguém gosta, e qual a reação do povo? Fugir, reclamar e tacar coisas neles. Nada exatamente surpreendente ou novidade. Apenas reações que são comuns de vermos. Agora, pegando como exemplo de novo Está Cheirando Alguma Coisa, olha a reação de cada um em relação ao bafo do Bob Esponja. Cada uma era espetacularmente única. Minha favorita sendo a dona que o Bob Esponja conversa no cinema. Ela provavelmente morreu. Inclusive, eu acho que eles usaram as esferas do dragão mais que o próprio Dragon Ball, que o tanto de vezes que esses personagens já morreram é impressionante. E atualmente parece que eles têm medo de ir nesse nível. E com isso tudo acaba ficando mais previsível, acabando com a questão da surpresa também. Claro, existem exceções, que nem, por exemplo, os Sonhos Encantados de Tiki, que falarei mais dele depois. Esse episódio tem essa cena. Aqueles dois são tão incrivelmente sem noção. Perfeito, isso é hilário! Mas a quantidade diminuiu tanto. Além da questão do timing, que é uma das, se não a primeira regra da comédia. E por causa disso, muitas vezes eles têm a chance de fazer uma comédia boa, mas acabam falhando por causa do timing. O episódio do ralo principal tem dois exemplos disso. Essa cena que o Bob Esponja tá falando sobre o ralo e o Patrick não tá prestando atenção nenhuma, aí o Bob faz uma pergunta de sim ou não. E aí o Patrick dá uma resposta totalmente aleatória. Ok, é engraçado. Mas ele corrige dando outra resposta aleatória, e outra, e outra, e outra, até que, em vez de ser engraçado, se torna forçado. Ou essa cena. Brilhante, é engraçada, dá até pra ver o Lula Molusco nessa posição quando a pedra atinge ele. Mas antes e depois dessa cena, nós vemos o Lula Molusco deprimido. Eu não quero ver alguém deprimido se machucando. Mas isso não é a maior reclamação dos fãs em relação à comédia. Não. A maior reclamação é com o que chamamos de comédia grotesca, que já é usada há muito tempo por desenhos como A Vida Moderna de Rocco, Dudu e Edu, Invasorzinho, Ren Stimpy, que é considerado o pai da comédia grotesca e que eu imploro, por favor, não peçam pra eu analisar, acho que meu coração ainda não aguenta. E aí vários outros desenhos tentaram imitar isso, não dando certo. E infelizmente Bob Esponja se tornou um deles.
acreditando que colocando cenas nojentas e grotescas vai deixar engraçado. Mas não é engraçado, é nojento e grotesco. Episódios como O Presente da Goma de Mascar, Tem Fungos Entre Nós, Casa Chique, A Farpa, Mascotes ou Pestes, Caipiras Durões são alguns dos piores exemplos. De verdade, eu inclusive tava almoçando quando assisti Caipiras Durões e eu tive que parar uma das coisas, porque não dava. E alguns culpam o Paul Tibbitt por causa dessa adição. Mas graças ao vídeo de um canal chamado Cartoon Guy, foi revelado a mim que a partir da 4ª temporada, o diretor de criação deles, Derek Drymon, ou Drymon, sei lá como se pronuncia, foi substituído por Vincent Waller, o qual também trabalhou como roteirista e diretor no início de quê? Ren e Stimpy! Aham! Então aí pode estar uma resposta do que houve. Mas novamente, as novas temporadas têm também ótimos momentos. Tem um bom motivo pelo qual o episódio Trapaça com Cascas é um dos meus episódios favoritos da 7ª temporada. Além de que eu vou colocar na descrição uma cena que eu amei de um episódio mais recente. Tá em inglês, mas eu ainda acho hilário. E é claro que também tem alguns que pisam na bola nas primeiras temporadas, mas a quantidade de episódios hilários assim simplesmente diminuiu muito. E agora vamos para as músicas. E esse é um tópico interessante, mas complicado de se falar. Por isso eu vou ter que dividi-lo em 2 pontos. O primeiro de músicas não cantadas pelos personagens e depois de músicas cantadas pelos personagens. E já ressaltando que eu não vou contar o Bob Esponja o filme com a música do Amendo Bobo e o rock do Amendo Bobo. Por quê? Primeiro porque não se trata de um episódio. E segundo que as músicas lá já são épicas por natureza. Então vamos lá. Primeiro as músicas que não são cantadas pelos personagens. Nas 3 primeiras temporadas tivemos desde musiquinhas bonitinhas para crianças, como Laço Laçado, até músicas engraçadas, como Living in the Sunlight, até músicas épicas, como Sweet Victory. Yeah! E todas eram ótimas de ouvir. Não importava a sua idade, inclusive Laço Laçado teve uma dublagem tão impecável. E até tivemos músicas próprias, como That's What Friends Do, ou Um Amigo é Assim, do episódio da Lagartinha, que eu sinceramente prefiro a versão original. E Doing the Sponge, que foi bem divertida no episódio do Baile da Pérola, até músicas instrumentais que eram maravilhosas. Pra vocês terem uma ideia, eu gostava tanto da Jam das Águas Vivas, que na época que lançou, eu gravei com meu gravador de áudio pra poder escutar de novo e de novo e de novo. E no YouTube tem até uma versão de 4 horas e 18 minutos. E eu já deixo bem claro, RAM 510... Eu amo você. E até a segunda Jam eu amo, todo aquele improviso até virar uma música completa, é lindo e brilhante. Também até a música de treinamento do Siri Cascudo, vamos admitir, era muito legal. E só ressaltando a linda descoberta que eu tive que a música Pre-Hibernation, a música principal de uma semana antes da hibernação, é tocada por ninguém menos que Pantera! E aí tivemos a 4ª temporada, que eu não vou xingar, porque eles fizeram a minha música favorita e com certeza a mais sentimental de todas, a Gary Volta Pra Casa. De verdade, sempre que eu escuto vem uma lágrima. Só que só temos essa música nesse show na 4ª temporada. Aí depois só tivemos na 5ª temporada a outra que é a Twinkle Twinkle Patrick Star, que é aquela que o Patrick escreve. E outra na 6ª, que é a B-Line for the Tree Line, que é quando eles enfrentam a onda gigante. Essas 2 músicas que eu achei ok, não foram ruins, mas também não foram épicas. Pelo menos eu gostei do solo de bateria da música do Patrick. E aí tivemos mais um na 7ª temporada, que passa em qual episódio? Os Sonhos Encantados de Tiki. Só escutem a música na intro. Já dá vontade de juntar com os havaianos e dançar. Mas a música em si tem um tom mais calmo e relaxante e gentil até, que juntando com esse pedaço de fundo se torna uma das minhas músicas favoritas. Mas aí depois só tivemos mais uma na 8ª temporada, que é a We're the Ghosts of Brainy Deep, que é ok também. E assim, no geral esse tipo de música não piorou. Na verdade, minha única reclamação é que eles diminuíram a quantidade drasticamente. E agora para as cantadas pelos personagens. Esse vai ser o mais complicado, pois é necessário falar sobre o original e a dublagem, além da quantidade ser enorme, então eu precisarei me apressar. Nas 3 primeiras temporadas tivemos músicas como Calça Rasgada, Diversão, Texas, a música do especial de Natal, This Grill Is Not a Home e a Canção da Fogueira, que eram ótimas de ouvir também. Mas por quê? Primeiro porque o tom que os personagens cantavam era muito agradável de ouvir, tanto no original quanto no dublado. E segundo porque tentavam ser músicas. Mas aí ainda na 3ª temporada tivemos o especial Uma Esponja que Queria Voar,
que foi onde eu consegui perceber como as músicas do Bob Esponja conseguiam ficar cansativas. E acredito que se tornou assim porque eles buscaram menos fazer músicas e muito mais descrever as coisas de forma cantada, como fizeram no especial de Atlantis ou no episódio do Rodeio, além de que também resolveram tirar a questão do tom agradável e colocar o Bob Esponja gritando as músicas na última nota, como no episódio Verme do Ouvido, ou então... Melhor dia de todos. Inclusive perguntei pro Wendel Bezerra o quão é difícil dublar o Bob Esponja cantando desse jeito. Ele afirmou, é bastante complicado. Mas não me levem a mal, quando eles buscam fazer músicas em si, ainda saem bem. Como a Adeus Fenda do Biquíni, ou então as do episódio do Poço dos Desejos, ou por mais psicopata que seja, a música O Patty também é boa de ouvir. A do Plankton com a Karen, do Protesto, mas aí voltamos para a questão das descrições e o problema que isso traz com a dublagem. Que como eu disse, eles descrevem tudo o que está acontecendo de uma forma cantada. E traduzir isso, manter a descrição, o ritmo e a melodia, provavelmente é bem difícil. E de vez em quando não dá certo. Na 8ª temporada temos inclusive 2 exemplos. A canção da estrada, que o Patrick fica falando road, que significa estrada, o tempo todo, mas que da forma que ele faz lembra bem uma batida. Então é bem usada para manter o ritmo da música. Mas aqui eles traduziram, então temos o Patrick falando estrada o tempo todo. E quando você percebe que todo o resto da música vai ter ele assim, começa a ficar meio irritante. E também o episódio Olá Fenda do Biquíni, que tirando a primeira parte que foi maravilhosa, o cara que dublou o Carper foi ótimo também, mas a música final, que o pessoal gosta tanto do original, não fica tão boa assim aqui. Por quê? Porque as palavras não ajudam. Mas no geral é isso. Não é que piorou, eles têm muitas boas músicas ainda atualmente, assim como tinham no início. Eu apenas buscaria colocar mais músicas e menos essas descrições. E voltar a colocar mais cantores cantando do que personagens. E pra terminar, a ambientação. Acredito que a ideia inicial de Bob Esponja é de criar um lugar onde todos queiramos ir. Uma utopia, um lugar alegre e feliz, onde podemos caçar água viva, comer hambúrgueres de siri, no geral, se divertir. Um lugar onde podem haver perigos, mas que seja bom de viver. E com o tempo vai dando uma falta disso. Assim, em geral, o povo da Fenda do Biquíni, quando ficam irritados, chateados ou vão embora de algum lugar, é normalmente por motivos compreensíveis. Mas no geral são personagens que você sente que pode contar com eles. Mas isso tudo acabou mudando com o tempo. E toda a Fenda do Biquíni foi se tornando mais cruel. Assim, eu não vou colocar que eles eram perfeitos nas primeiras temporadas, pois tínhamos episódios onde os protagonistas conseguiam ser bem cruéis, como Criando Tempo, dá pra economizar uma moeda, Nana Neném Conchinha, e alguns que o povo da Fenda do Biquíni conseguia também ser bem cruel, como Beijos da Vovó, Piadas de Esquilo e, é claro, a esponja que queria voar. Esse que me deu vontade de abrir um concurso de pescaria na região da Fenda do Biquíni. Mas em compensação também tínhamos ótimos episódios que você sentia como o povo de lá era gente boa. O exemplo favorito novamente, indo pra semana antes da hibernação, que depois do Bob Esponja sumir, a Sandy vai até o Siri Cascudo avisando todo mundo lá do sumiço do Bob Esponja e, é claro, Lula Molusco fica alegre, mas o resto se dispõe imediatamente a ajudar e vão atrás dele. Ou então o episódio Vou Chutar o Seu Traseiro, que quando o povo vê que alguém tá ameaçando o Bob Esponja, mesmo tendo confundido o cara, eles vão pra cima com tudo, mostrando que eles não gostam disso. Ou então o episódio do Texas, Passos Pequeninos, Vida de Crime, primeiro especial de Natal, Amendoim do Barulho e, é claro, Loucos por Banda. Todos esses episódios que fazem você ver o quão a Fenda do Biquíni pode ser um bom lugar pra se viver, com habitantes tão bons e gentis. Mas aí começamos a ter episódios como Peruca da Moda, Amigo ou Inimigo, Fungos Entre Nós, Desaparecidos, Alvejados, Lula Molusco Gigante e chegando também a 7ª temporada, que se superou com episódios como Preso nos Rolos Espremedores, Tem Alguém na Cozinha com a Sandy, Confusão no Rodeio. Isso porque nem tô citando os episódios que os protagonistas são babacas. Mas esses que citei simplesmente me fazem querer evitar a Fenda do Biquíni, com seres tão detestáveis vivendo lá. E como considerações finais, com isso eu queria citar mais uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma lista com os episódios de cada temporada. E aí eu listei todos os episódios de cada temporada que me deram raiva. E claro, como eu ainda posso ser afetado pela nostalgia, eu fui observando os episódios das primeiras temporadas em como eu me sentiria em relação a eles se eu estivesse vendo hoje com a minha mentalidade. E assim, a primeira temporada teve uns 4 ou 5 episódios que me deram raiva. A segunda, 5. Terceira, 3 ou 4. Quarta, 7. Quinta, 8. Sexta, 9. Sétima, 8 ou 9. Oitava, 9. Vemos um crescimento aí, né? Mas aí também resolvi observar outra coisa. Resolvi observar quantos episódios eu amei. Que se eu visse o que tá passando hoje, eu pararia pra ver com certeza. Na primeira, teve uns 16. Segunda, 17. Terceira, 13. Quarta, 4. Quinta, 4.
Sexta, 2. Sétima, 2. Oitava, 5. E acho que esse é o erro maior que o Bob Esponja cometeu. Nem tanto pelos episódios que eu não gosto, mas muito mais pelos episódios que eu não amo. Pois no final temos tantos episódios que simplesmente se tornam tão esquecíveis, o que simplesmente torna o Bob Esponja cada vez mais no nível de medíocre. E para um desenho que se tornou a marca registrada de um canal inteiro e que foi elogiado e prestigiado mundialmente, se tornar medíocre é complicado. Mas para ser sincero, eu tô bem otimista com Bob Esponja. Pois, caso não saibam, em 2014 foi anunciada a volta de Hillenburg pro show. Inclusive, já tá dando pra observar uma recepção bem melhor em relação às temporadas anteriores. E infelizmente, mudando o tom desse vídeo, tem a triste notícia de que Hillenburg esse ano descobriu que ele tem uma doença degenerativa, então estejamos orando pelo homem. Que vamos admitir, é um cara admirável, por ele inclusive ter dito que vai continuar a trabalhar na série enquanto puder. E isso é simplesmente bem respeitável. Bom, infelizmente não foi com um tom tão alegre assim, mas então é isso. Eu queria agradecer, espero que tenham gostado, não esqueçam de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para analisarmos aqui, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página do Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou John, Juiz das Eras, e aloha!